Olá, boa tarde, pessoal. Bem-vindas nesse sábado lindo, que esquentou um pouquinho, mas ainda tá bem friozinho. Sueli, bem-vinda. Daniele, bem-vinda. Gente, hoje essa super receita, esse bolo de maçã, sem glúten, sem açúcar, e ainda eu vou deixar muitas opções aí para vocês brincarem nesse sábado e se deliciarem com um legítimo chá da tarde, com um chazinho de maçã, esse bolo aromático com canela e uma calda de caramelo que vocês vão ficar impressionadas com a facilidade de fazer. Eu vou colocar aqui o meu óculos para enxergar o comentário de vocês. Vamos lá! Chegando, eu já estou com o meu bolo prontinho aqui, que eu vou mostrar. Eu até cortei um pedaço sem a calda para vocês verem a maciez dessa massa. Olha isso. Como minhas filhas dizem, parece um smush-mush. Simone, bem-vinda. Mariângela, bem-vinda. Sejam bem-vindas. Vamos lá, que eu quero mais gente. A gente já combinou aqui que pelo menos 20 para eu começar a live. Então, se tem gente no Instagram, bora para o YouTube. Vamos fazer essa live aqui no YouTube para enxergar tudo direitinho, certinho. Para não faltar nada, para vocês tirarem todas as dúvidas. Boa tarde, estou bordando chinelo e estou assistindo você. É isso aí. Prestem bastante atenção hoje. Eu vou explicar para vocês de novo sobre o caramelo, xilitol, eritritol. Vou tirar algumas dúvidas de vocês, apesar de que sempre a minha intenção de vir aqui compartilhar são receitas fáceis, práticas e muito deliciosas que vocês consigam executar na casa de vocês ainda hoje, tá? Então, para os alunos da plataforma Viver Saudável, eu já deixei a lista de ingredientes lá com vocês. Se deu tempo para organizar, montar aí a mesa para fazer junto comigo, muito legal. Boa tarde. Bolo delicioso, esse bolo é muito delicioso mesmo. E olha só, eu deixei lá no Instagram que vai ser a última aula gratuita que eu vou falar sobre esses caramelos, porque todas as lives eu dou algumas dicas para vocês. Mas, olha isso. Delícia, né? Esse aqui é o mais escurinho que eu fiz. E aqui tá o mais clarinho que eu vou botar na cobertura. Olha esse caramelo. E eu vou mostrar para vocês, explicar como recuperar também se o caramelo de vocês açucarar ou cristalizar, para a gente não colocar ingredientes fora, tá? Nada de colocar ingredientes fora. A gente pode sim, na casa da gente, criar autonomia na cozinha saudável e sim, aí tá construindo um estilo alimentar saudável para a família inteira, tá? Kátia, bem-vinda. Vamos lá, gente, ó. Eu vou colocar primeiro, vou só esquentar essa caldinha aqui um pouco. E vou colocar o caramelo no meu bolo. E aí a gente vai preparar. Eu já estou aqui, vou até colocar um chazinho. Eu quero ver depois quem vai montar uma mesa bem bonita e compartilhar comigo com esse bolo. Já estou aqui com um chazinho de maçã, que vocês vão aprender a preparar hoje também para acompanhar esse bolo. Olha lá, gente. 20, vamos lá, vamos começar essa live, vamos compartilhar receitas boas e saudáveis aqui com vocês. Gente, ó, primeira dica, e agora é para os que chegaram agora, quem chegar depois vai perder essa dica, tá? Sobre o caramelo, já anotem aí. Eu fiz de propósito deixar esse aqui, a temperatura ambiente, e vocês podem perceber que ele tá meio elástico, vamos dizer assim, para vocês conseguirem entender o que vai acontecer. O que vai acontecer é que ele vai esfriar um pouquinho mais, e aí na hora do corte do bolo, ele vai puxar e vai
ficar ruim aí para vocês cortarem o bolo. Então, a gente vai fazer de conta, vamos brincar de conta aqui, que o caramelo de vocês cristalizou após um dia, né? Ou ficou com essa textura aqui. Uma das coisas que isso significa é que vocês passaram um pouquinho do ponto, tá faltando um pouco mais de líquido, um pouco mais de água para hidratar esses cristalzinhos de açúcar de novo, tá? Esse aqui é só o xilitol. Essa é uma outra questão, tá? O caramelo de xilitol, ele tem muitas receitas espalhadas por aí. Eu já expliquei para vocês, eu vou mostrar de novo, mas não vou errar. Eu já fiz uma vez errado, fiz de propósito, queimar aqui o caramelo para mostrar para vocês como é preocupante quando as pessoas falam para vocês chegar ao ponto escuro de caramelo, porque ele não vai chegar. Eu já fiz isso ao vivo para vocês. Vou começar ele desde o início daqui a pouquinho, mas eu quero que vocês prestem atenção nessa parte aqui, tá? Então, eu fiz o caramelo e ele ficou com essa textura após eu finalizar ele, na temperatura ambiente, meio de puxa-puxa de balinha, sabe? Ou ele começou a cristalizar. Como vocês vão perceber que ele vai começar a cristalizar? Ele vai começar a ficar com algumas partes mais branquinhas, esbranquiçadas, opacas, né? Por cima da tua calda. O que eu vou fazer? Eu vou voltar ele para o fogo. É muito rápido. Se ele tiver duro mesmo, bem firme, aí vocês têm que derreter ele todinho antes de fazer isso, tá? Como o meu ele não tá, ele só deixei ele passar um ponto a mais aqui, eu não queria perder o meu caramelo, eu só vou deixar ele voltar na textura líquida. Olha, ainda tá um pouco puxa. Eu vou esperar ele ficar líquido de novo. E aí eu vou adicionar um pouquinho. Aí vocês podem fazer o teste. Começam com meia xícara de leite de coco. E aí vocês mexem. E aqui eu não vou deixar ele caramelizar de novo. Eu só vou misturar. Ele tá com a panela ligada, tá? Então, ele tá ficando líquido. No momento que eu dissolver todo o meu leite de coco e ficar com a coloração toda igual, toda parelhinha aqui, ó. Vocês podem ver que ele tá mais líquido do que antes. E eu vou desligar. Ponto. Eu não vou buscar o ponto de caramelo de novo, tá? Eu só vou fazer isso. E aí eu dou garantia para vocês que esse caramelo não vai voltar a cristalizar de novo, tá bom? Gente, isso são técnicas que eu estou passando para vocês dentro da casa de vocês, tá? Eu já falei isso, que existem técnicas mais elaboradas para confeitaria mesmo, mas essas dicas práticas facilitam muito dentro da casa de vocês para levar alguns sabores que a gente só consegue comprando com pessoas que estudam, né, a confeitaria saudável, e vocês conseguem levar para casa de vocês bolinhos saudáveis, um caramelo gostoso de xilitol, sem o problema de errar. Então, assim, hoje ainda a gente estava conversando lá na nossa comunidade da plataforma Viver Saudável. Não joguem ingredientes fora antes da gente tentar resolver esse problema. Pode ser que ele dê certo e não fique perfeito, mas para a gente se deliciar com a nossa família, não tem problema nenhum. E também a gente aprende, é um aprendizado para a gente começar a entender um pouco mais os ingredientes, por que errou, né? Começar a olhar um pouquinho para cada ingrediente o que aconteceu. Lá na nossa comunidade a gente consegue trocar ideia, a gente vai conseguindo desvendar aí os mistérios que acontecem da cozinha de cada um. Mas essa dica aqui, podem confiar. Tentaram fazer o caramelo? Eu tô falando que eu já errei muito caramelo até eu conseguir entender o ponto do xilitol, até eu conseguir entender o ponto do eritritol também, tá? Hoje eu faço caramelo até com o isomalte,
que esse sim já é mais difícil de encontrar, é um produto mais caro também. Mas é tudo técnica e eu quero deixar para vocês a técnica mais prática e que eu tenho certeza que vai funcionar aí na casa de vocês, tá? Então, assim, vou repetir. Caramelizou, ficou, puxa, né? Tipo textura de bala. Volta para a panela, só deixa ele derreter, não deixa ele caramelizar mais, deixa ele derreter. E aí adiciona meia xícara do leite de coco, pode até ser um leite de amêndoas, também vai funcionar, pode ser creme de leite, também vai funcionar. E eu vou deixar essa mistura bem homogênea, quando ela incorporar bem no caramelo, eu desligo e pronto, tá? Não vai cristalizar de novo o teu caramelo, você vai conseguir cobrir o bolo, como eu vou cobrir o meu aqui, delicioso, que já está pronto. Olha lá o nosso bolinho de maçã. E aí a gente faz essa tortura com esse caramelo zero açúcar, tá? Esse é o bolo que a gente vai aprender hoje. Eu já vou tirar uma fatia linda aqui. Deixa eu só colocar aqui. A gente vai primeiro dar uma espiada nesse nosso bolo. Aqui. Gente, olha isso. Esse é o bolo que a gente vai aprender. Tá? Boa tarde, Lisiara e Sútia, Miriam, bem-vinda, Ana Lúcia, Inês, olá, minha flor, foi comprar maçã? Gente, ó, eu mostrei para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar a maciez desse bolo, tá? Sujei meu dedo. Deixa eu pegar um garfinho. Aqui tá a nossa fatia. Olha lá, olha isso, tá? Essa receita que a gente vai aprender agora, mas primeiro eu preciso provar com esse caramelo. Muito bom. E aí, para acompanhar aquele chazinho de canela e maçã, que fica bom em todos os momentos. Vamos para a prática agora? Já começamos. Quem gostou da live, já com essa super dica do caramelo, já deixa um curtir aí na live. E vamos enviar esse link para mais pessoas, porque essa live vai ser incrível. Tenho certeza que vocês vão adorar essa receita. E a gente vai fazer juntas, pela última vez, no modo gratuito, esse caramelo, tá? Porque eu quero ver todo mundo fazendo esse caramelo em casa depois e compartilhando comigo. Que delícia, maravilhoso. Você já ensinou o caramelo? Eu ensinei, Inês, uma dica super bacana para se o caramelo de vocês cristalizarem, tá? E conversei e falei sobre a nossa conversa na nossa comunidade lá da plataforma, sobre não jogar ingredientes fora, sim buscar ali o erro e fechar e achar uma forma dessa receita dar certo, e foi essa dica que eu passei sobre o caramelo cristalizado, tá? Posso usar para pudim? Sim, eu coloquei no bolo ali, tanto é que vocês viram que o bolo tem uma parte mais escurinha, é esse caramelo, tá? Pode usar esse caramelo para o pudim também. Fabiana, Thalita, você vai disponibilizar a receita? Melhor anotar, Fabiana, melhor anotar essa receita aí, tá? Principalmente do caramelo, mas eu deixo o PDF lá na comunidade do Telegram, quem está lá na comunidade do Telegram, vou deixar lá também, tá? Gente, ó, vou começar com o bolo, e aí, enquanto o bolo tá no forno, a gente faz o caramelo junto, e aí, durante o tempo do caramelo, a gente vai tirando todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Receita
Prática no liquidificador, certo? Gente, essa receita eu já vou adiantar para vocês que vocês podem mudar o sabor dela. Não é uma receita low carb, é uma receita zero açúcar, sem glúten, sem nada de lácteos, sem nada de lactose, tá? É uma receita super saudável, apesar dela conter o mix de farinha sem glúten, é uma quantidade pouca, então se vocês comerem, estão na low carb, dependendo a low carb de vocês, que eu sempre repito isso, tem vários, né, tem uma variação muito grande aí de quantidade de carboidrato, dependendo do objetivo da pessoa dentro da low carb, tá bom? Vamos lá, então. Começamos com os ovos. Tudo no liquidificador. Então, peraí, deixa eu fazer diferente. Esqueçam aqui. Que como o meu já tá pronto, aí eu esqueci. Primeiro, a gente vai preparar o chazinho de maçã, porque a gente vai usar esse chazinho na receita do bolo, tá? Uhul, não gosto de receita de batedeira. Então, aqui, ó, deixa eu botar aqui para vocês enxergarem. Eu vou colocar 2 xícaras de água e eu vou descascar. Higieniza bem essa casquinha da maçã. Opa! E eu vou colocar a casquinha da maçã na água, 2 xícaras de água, uma maçã para o bolo, tá? Se vocês quiserem fazer o chazinho, pode utilizar 2 maçãs. Estou só colocando aqui a casquinha da maçã, que já está super higienizada. E junto com essa água e a casquinha da maçã, eu tenho canela em pau e tenho cravo, tá? Aí é gosto de vocês. Ou botar só a canela ou colocar só o cravo, tá? Essa maçãzinha que tem aqui, vocês têm 2 opções. Ou vocês cortam ela em cubinhos e mistura na massa. Ou vocês podem fazer como eu fiz nesse bolinho aqui, eu coloquei só na parte de baixo e coloquei o caramelo por cima, tá? Eu estou na manutenção da low carb. Posso comer até 2 fatias desse bolo sem problemas. Então é isso que eu falo sempre. Ontem ainda eu falei com a nutricionista sobre isso. E um dos maiores problemas que as pessoas estão enfrentando na low carb é a falta das vitaminas e nutrientes das frutas e dos legumes, tá? Porque a maioria das pessoas elimina tudo e aí acaba depois com uma deficiência dessas vitaminas. Então, converse aí com o seu nutricionista para ver se pode, ou a quantidade de carboidrato que pode na sua dieta, né, no seu dia. Então, tem gente que consegue, mas, gente, é uma receita super saudável, então, façam, que vocês vão adorar. Então, aqui eu só botei a maçãzinha com o suco de limão, para ela não escurecer, e deixei aqui. Nada fora, a casquinha tá aqui na panelinha, com 2 xícaras de água, canela em pau e cravo. Vou deixar ferver, porque eu vou fazer o meu chazinho também e vou utilizar esse chá para fazer o bolo, tá? Então, é um bolo super saboroso, aromático, com as especiarias e com esse chazinho que entra na massa e fica muito diferente e saboroso, tá? Então, tá aqui. Agora sim, volto pro liquidificador e vou botar 4 ovos, tá?
Coloquei ovos. Aqui é outra dica para vocês. Vocês podem estar utilizando. Quem não está na low carb, tá? Como hoje eu estou trazendo uma receita saudável e para vocês modificarem e serem criativas aí para o chá da tarde de vocês, vocês podem estar utilizando açúcar de coco no lugar dos adoçantes, tá? Ele fica mais aromático ainda e mais saboroso. Porém, quem não gosta de colocar o açúcar nas suas receitas, pode estar utilizando tanto o eritritol como o xilitol, como um mix de adoçantes também, tá? Vai funcionar do mesmo jeito. O açúcar de coco vai deixar esse bolo um pouquinho mais pesado e, claro, bem escuro, tá? Vai ser aquele bolo de maçã bem escuro. Mas ele dá certo também. Os polióis, o xilitol e o eritritol vai deixar esse bolo bem macio, bem fofinho ali, como eu mostrei, como está o meu, tá? Então, pode ser utilizado tanto 100 gramas de eritritol, 100 gramas de xilitol ou 200 gramas de xilitol, tá? Fica a critério de vocês. Eu, por opção, estou utilizando o eritritol na minha receita. Certo? Entenderam até aqui? Vão perguntando, que eu estou tentando fazer bem pausadamente essa receita, para todo mundo entender. E 85 gramas de óleo de coco líquidos, tá? Se aqui tá bem frio, ele vai tá bem durinho, eu coloco no micro-ondas, derreto ele e deixo ele em estado líquido para fazer esse bolo, tá? Se eu colocar o meu óleo de coco durinho aqui na minha receita, vai dar errado, tá? Ele vai empedrar mais ainda a minha receita e vai parecer que ficou talhada a massa do bolo, tá? Então, eu coloquei 4 ovos, 200 gramas de açúcar ou dos adoçantes. 200 gramas, é bastante, tá? Ele é um bolo bem docinho. E para deixar ele super fofinho, ele vai precisar dessa quantidade, tá bom? 85 gramas de óleo de coco. Aqui eu já estou, ó, com o meu chazinho. E eu vou colocar... Aqui já está a quantidade certa. O chá quente com o leite de coco para amornar essa minha mistura, certo? É 60 gramas do chá quente com 50 gramas do leite de coco. Aí vai ficar uma mistura, confere aí para ver como é que tá a mistura de vocês. Ela tem que estar morninha, tá? Aí, coloquei tudo no liquidificador e vou misturar e bater aqui. Gente, na casa de vocês deixam batendo por uns 3 minutos essa mistura, tá? Para incorporar bastante ar. Que como a gente não separou claras, não vai colocar ar a partir das claras, né? Não está utilizando a batedeira, então bata aí por uns 3 minutos no liquidificador para agregar bastante ar nessa mistura e nesse bolo, tá? Quanto de açúcar já falei. Pode repetir sobre os adoçantes. Sobre a quantidade dos adoçantes, vocês podem estar utilizando, são 200 gramas de açúcar. Então, ou vocês podem estar fazendo um mix do açúcar de coco. Eu utilizo em algumas receitas minhas o açúcar de coco e o xilitol, tá? Então, pode ser 100 e 100, porque o açúcar de coco ele vai pesar mais essa massa e vai deixar essa massa bem escura. Então, vocês utilizem a quantidade menor e aí vocês podem estar dividindo essas 200 gramas com o xilitol, com o eritritol, ou também quem está utilizando aí o açúcar demerara pode ser utilizado, tá? Ou vocês podem dividir
100 gramas de xilitol, 100 gramas de eritritol ou 200 gramas de xilitol, 200 gramas de eritritol, tá? São 200 gramas do açúcar ou do adoçante, tá? E aí, usem a criatividade de vocês. Usando os adoçantes, esse bolo vai ficar mais fofinho, mais leve, e com açúcar de coco, ele pesa um pouquinho mais. Aí, vocês tragam o equilíbrio dessa massa, utilizando um mix com açúcar de coco e o xilitol, açúcar de coco, açúcar demerara, tá bom? Mas lembrando que o açúcar de coco, ele não entra na low carb. Porém, como esse bolo usa o mix com farinha de arroz e o polvilho, ele não entra na low carb, tá? Então, vocês podem criar hoje, que a gente está conversando hoje sobre um bolo super saudável aí para os dias, os chás da tarde de vocês, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre transformar esse bolo em low carb, tá? No final da live. Quanto de chá? São 60 gramas do chá, tá? Deixa esse chá bem forte. Deixa ele fervendo aí, deixa ele bem forte para colocar no bolo de vocês. Vocês vão misturar 60 gramas do chá mais 50 gramas do leite de coco em temperatura ambiente. Vai deixar esse chá morno e aí vocês colocam e batem uns 3 minutos no liquidificador para essa massa ficar bem aerada, tá? Isso, foi respondido? Agora aqui eu vou estar utilizando a canela em pó. Minha sugestão são 10 gramas, mas é a gosto, para deixar esse bolo bem gostoso. E aqui eu faço um mix com a farinha de amêndoas. Que dá um resultado bem bacana no mix de farinhas sem glúten, tá? Então, estou colocando, deixa eu ver, são 70 gramas de farinha de amêndoas e 10 gramas da farinha de linhaça, tá? Posso substituir a farinha de linhaça pela farinha de maracujá também, que eu tenho o costume de usar aqui, mas ela deixa um residual no finalzinho. Se você não tiver problema, ou se for a única que tem na casa de vocês, pode usar de maracujá. Também posso retirar, que não, na massa não vai fazer diferença, tá? Mas na questão nutricional faz. Bati. E agora, por último, vai o meu mix de farinha sem glúten. Esse mix aqui eu já te compartilhei com vocês, é um mix milagroso, tá? Vocês podem trocar aí por porção de quantidade de farinha de trigo os bolos de vocês e vocês vão conseguir texturas ótimas para os bolos de vocês sem glúten, na versão sem glúten, tá? Eu estou utilizando aqui 80 gramas de farinha de arroz, eu gosto de usar integral, mas as duas funcionam. 30 gramas de fécula de batata e 20 gramas de polvilho doce. Vocês podem porcionar as receitas de bolo que vocês têm em casa por essa misturinha, esse mix de farinha sem glúten, que vocês vão ter sucesso aí nas receitas de vocês, tá? Vou bater de novo. Quando eu junto as farinhas nessa minha receita, aí eu não vou mais bater como eu bati os líquidos, tá? Que agora é ao contrário, eu não quero mais perder o ar dessa minha massa. Então, eu bati os líquidos com o açúcar por uns 3 minutos, e aí, quando eu começo a adicionar as farinhas, é só para incorporar mesmo as farinhas na minha massa, não ficar nenhum gruminho de farinha ali no meio, tá? Terminei aqui, agora eu vou colocar o fermento por último e a goma xantana. A goma xantana, vocês vão ver, vocês vão receber depois, quem já recebeu a lista de ingredientes, tem bastante coisa que tem escrito opcional. Por quê, gente? Porque funciona a receita sem aquele ingrediente. É a mesma coisa que a goma xantana. Se vocês não tiverem a goma xantana em casa, não deixem de fazer essa receita, porque não tem a goma xantana hoje.
É claro que ela dá uma textura e uma estrutura melhor aí no seu bolo, mas para um bolinho caseiro, para um momento aí com a família, para se deliciar no chazinho da tarde, faça em a goma xantana, tenta trazer os ingredientes o mais natural possível, que vai dar super certo, tá? Então, tem bastante ingredientes que vocês vão ver depois na receita, que está escrito opcional, tá? Então, são 10 gramas de fermento e 3 graminhas de goma xantana, tá? Agora sim, é só para misturar mesmo e já desliguei. Tá? Só para misturar, dar aquela misturadinha. Vamos lá. Aqui, ó. Untei com óleo de coco, pincelzinho. Eu tô testando um spray agora, óleo de coco, para ser um desmoldante, vamos ver se vai funcionar. Oi, Rosângela, chegou! Óleo de coco, um pincelzinho. Esse aqui, o que eu fiz? Eu coloquei as maçãs no fundo, só que essa forma aqui eu não consigo fazer isso, essa sim. Coloquei as maçãzinhas no fundo e coloquei, daqui a pouco eu mostro para vocês o ponto que eu tenho que colocar esse caramelo, não é ele pronto, tá? Se eu colocar esse caramelo pronto aqui, ele vai queimar, vai dar um gosto ruim no bolo, amargo no bolo, tá? Pode ver que ele escurece bastante. Então, eu coloquei a maçã e coloquei um pouquinho do caramelo em cima da maçã, e aí eu coloco a massa do bolo. Esse aqui eu não vou colocar a maçã no final, mas vou colocar ela em cubinhos, como eu dei a sugestão para vocês, tá? Então, tudo que eu falo que funciona é porque eu já fiz, porque eu já testei, e eu venho aqui ao vivo mostrar que realmente fica legal, fica bacana, fica gostoso e prático para vocês elaborarem na sua cozinha, tá? Então, aqui, ó, deixei lá a maçãzinha só com o suco de limão. Vou picar agora ela aqui em cubinhos. Não vou bater, hein? Eu só tô indo pela praticidade aqui de colocar e misturar dentro do liquidificador, porque eu não quero sujar outra. Ó, mistura. E aí, vou colocar essa massa na minha assadeira, já untada, tá? Essa assadeira, a minha tem 23 centímetros de diâmetro, com um furo no centro, tá? Vocês podem estar utilizando uma forma quadradinha. Para mim, as minhas memórias de infância, na minha casa, não tinha essas formas. Nem aquelas mais simples de furo no meio. A única forma com furo no meio que tinha na nossa casa era a forma de pudim. Então, quando falam de bolo, bolo afetivo, bolo que lembra a infância, eu lembro daquelas formas quadradas mesmo, que a gente cortava depois, aqueles tabuleiros, né, de bolo. Então, vocês podem estar fazendo assim também, pode fazer na redonda, sem o furo no meio. Aí pode ser 24 centímetros, que ela fica numa espessura bem bacana para vocês servirem, tá? Pode ser a maçã ralada, ao invés de ser picada. A maçã ralada, ela vai deixar muita umidade na massa, porque essa massa já é bem úmida, tá? Então, eu prefiro em cubinhos, mas pode ser ralada também, e ela vai descer, né? Ela vai toda para o fundo da assadeira. Olha lá, gente, o meu forno já está pré-aquecido. Quando eu iniciei a live, eu já liguei o forno. Muito importante também, sempre, vocês vão começar a receita, eu vou começar a fazer uma receita de bolo. Liga o forno, já põe na temperatura de 180 graus, que é desse bolo. Já deixa o forno ali aquecendo para quando vocês finalizarem. Olha lá, misturou no liquidificador, então dá o quê? No máximo uns 10 minutos para vocês finalizarem esse bolo, e o forno demora mais ou menos isso para aquecer e chegar na temperatura ideal, tá? Ainda faço bolo em forma de pudim?
Esses são os bolos que eu lembro da minha casa. Gente, vamos para o caramelo. Olha lá, ó, eu vou falar de novo. É a última aula sobre caramelo gratuita. Que eu vou ensinar vocês, porque, nossa, todas as lives me pedem isso. E eu já mostrei muitas vezes sobre esse caramelo, tá? Estão enxergando bem aí a panela? Então, olha lá. Eu vou colocar o xilitol e vou fazer todo aquele passo a passo de quem já me acompanha, já sabe como funciona, mas preste muita atenção que aqui tem um segredinho que eu nunca contei para vocês, porque esse eu já fiz várias vezes o doce de leite, né? Mas esse é um caramelo, eu chamo de caramelo toffee. Então, é uma maneira, uma receita nova que a gente não fez ainda e eu não compartilhei ainda com vocês, tá? Minhas alunas da plataforma também é exclusiva hoje, essa aqui. Também não tem lá na plataforma ainda. Tem que untar a forma com óleo de coco, tá? Ou algum desmoldante que você tenha na sua casa. Quanto tempo de forno? O meu forno, em média, fica 37 minutos, tá? 180 graus, entre 35 e 40 minutos, tá? Façam o teste aí do palitinho. Pode ser eritritol em vez de xilitol para o caramelo? Pode ser. Porém, o eritritol, ele tem que ter um controle maior de temperatura. Olha lá, gente, não vou mais mexer nessa panela agora, tá? Não vou mais colocar a colher aqui enquanto não derreter todo o xilitol aqui da panela. Pode ser o eritritol, voltando ao assunto, porém, o eritritol, ele precisa de um controle maior aí de temperatura, porque ele cristaliza mesmo usando o cremor tártaro, tá? Ele vai cristalizar depois. Então, a gente tem que achar o ponto ideal. Mas, como eu quero trazer para vocês uma receita que eu sei que vai funcionar aí na casa de vocês, usem o xilitol, e aí depois, quando vocês acertarem bem com o xilitol, aí vocês tentam com o eritritol, tá? Eu faço um mix, vocês já ouviram eu falar várias vezes sobre o mix de adoçante, tá? Que eu uso o xilitol, o eritritol e um pouco da estévia para os meus doces. Fumaça do índio, é isso aí. Mas hoje tem um mistério a mais aqui nessa fumaça, Inês. Tem um mistério a mais aqui. Eu vou contar para vocês, tá? Mas é isso aí. Não se percam na fumaça, que eu garanto para vocês que vai dar certo. Marca para mim, por favor, 30 minutos, 33 minutos. É o horário da live, né? Nossa, eu já estou tomando aqui esse chazinho. Então, olha lá. Estou derretendo aqui. Não vou colocar mais a colher. Gente, deixa eu falar um assunto agora que eu lembrei também sobre esses mix de adoçantes que estão sendo vendidos para amenizar aí a questão do desconforto intestinal, tá? Então, tem o Snil, tem o Adoçan, tem algumas outras marcas que estão produzindo. O que eu conversei, que eu falei para vocês ontem, eu conversei com a Nutri, trazendo essas notícias aqui de primeira mão para vocês, é que sobre a questão do desconforto intestinal, ele até pode amenizar no momento do consumo, né, evitar uns efeitos laxativos que o xilitol pode estar trazendo. Em algumas pessoas, não são em todas, mas em algumas pessoas, eu tenho síndrome do intestino irritável, então o xilitol ele não me causa uma boa digestão.
eu tento procurar sempre um mix. Porém, sobre saúde, questão de saúde, vocês sabem que adoçante é adoçante, e tudo que é demais faz mal, tá? Então, mesmo a questão do açúcar, eu sou uma pessoa que eu não gosto mais de, faz muito tempo que eu tento não colocar açúcar nos meus doces, nos meus bolos, porém, o adoçante em excesso também faz mal. E aí é só a gente pensar na questão do aspartame, a questão dos outros adoçantes que hoje estão abolidos, porque fazem mal para a saúde. Ele não é consumido como um bolo, porque ele deixa residual muito forte e ruim mesmo nas receitas, e não chega na alquimia que o xilitol trouxe para nós, né, da confeitaria saudável. Então, o xilitol, ele nos trouxe essa autonomia aí de criar doces maravilhosos, saudáveis. Porém, adoçante é adoçante, ele causa uma irritação no nosso intestino, podendo, a longo prazo, sim, inibir a nossa ingestão, a nossa absorção de vitaminas e minerais. Então, vocês têm que tomar cuidado também com o excesso, tá? Por mais que é um bolo saudável, o xilitol tem muitos benefícios para a nossa saúde também, consumidos diariamente em excesso, eles também vão fazer mal. Então, assim, tentam não botar culpa no alimento e vamos tentar olhar um pouquinho para a gente e avaliar um pouco do nosso comportamento no dia a dia, e aí a gente consegue, né, tanto evitar o açúcar ou evitar o adoçante, porque os dois em excesso nos trazem malefícios, né? Então, essa questão de estar utilizando o SNIL, estar utilizando o adoçante, o açúcar de maçã, você tem que avaliar o porquê de toda essa mudança. O SNIL está super caro, o adoçante também tem um valor mais alto. Então, avaliam por que vocês estão em busca desses novos adoçantes, para depois começar a utilizá-los, tá? Cozinha, o quê? Cozinha os ovos. O chá morno não cozinha os ovos? Não, morno não, tá? Você tem que colocar e ir direto no liquidificador. Tá? Ali na mistura do bolo, tá? Se você deixar qualquer bolo de liquidificador, você deixar parado o bolo com açúcar, com óleo, deixar parado e não bater, ele vai talhar. Se vocês deixarem uns 10 minutos, podem fazer essa experiência, tá? Se vocês deixarem uns 10 minutos, quando vocês voltarem, vocês vão ver que ele está cozido. Ele está praticamente cozido. Então, vocês façam a mistura no liquidificador. Coloca, é morno, não é quente, tá, gente? É morno para frio. Coloca o chá morno com leite de coco, bate logo em seguida. Não deixa ele ali esperando que o ovo ele vai talhar, ele vai cozinhar, tá? E vai estragar a receita do bolo de vocês. E a maçã em pó, você quer dizer o adoçante, o açúcar de maçã? Ei, Mari? Gente, olha lá, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá dando para ver a fumacinha do índio aí, da Inês? Essa é a super dica que quem já me segue, quem me acompanha, resolveu os problemas aí do caramelo e do doce de leite low carb e zero açúcar. Gente, não vai caramelizar se eu deixar essa mistura aqui. Ela vai queimar, ela vai estragar, ela vai soltar um cheiro muito forte e não vai virar caramelo, tá? Então, eu sempre explico para vocês esse momento. Começou a sair fumaça, se for... Eu vou até tirar aqui, senão eu vou perder o ponto do meu. Começou a sair a fumaça, se for no caso do doce de leite, é o momento de colocar o creme de leite, é o momento de colocar o leite de coco. Se eu deixar mais tempo aqui, ele vai queimar e vai estragar minha receita. Ele não vai caramelizar, tá? Ele vai queimar. Eu já mostrei numa aula ao vivo para vocês o que acontece se eu deixar esse meu xilitol ou eritritol esperando um milagre que aconteça dele virar um caramelo, tá? Eu já fiz ao vivo isso e não funcionou. Não tem açúcar de maçã em pó que não é o açúcar. Sim, é esse mesmo, é um adoçante, se eu não me engano, tá? Sim, o açúcar de maçã. É isso que eu falei. Ele também é um adoçante, tá? Ele também é um adoçante. Então, foi a questão dos adoçantes que eu estava entrando. São produtos
desenvolvidos pela indústria, né? Por mais que eles são derivados de vegetais, que o xilitol e o eritritol também são, eles têm os benefícios e os malefícios. Então, o que eu queria expor para vocês é essa questão. Onde vocês querem, por que vocês querem trocar? Ah, eu, Thalita, tenho síndrome do intestino irritável, o açúcar de maçã, ele não me causa essa irritação, eu posso trocar por esse motivo? Ok, eu vou trocar. Mas o adoçante, qualquer que seja, para quem tem a síndrome do intestino irritável, ele causa, a longo prazo, uma deficiência na absorção de nutrientes. E como na low carb a gente já retira muitas frutas, então a gente tem que ficar de olho nessa questão, tá? E sim, organizar, construir um estilo alimentar saudável para os nossos dias. Gente, eu vendo doce, mas eu sou muito sincera com vocês que a gente tem que maneirar aí na quantidade. A low carb, ela é ótima para isso, porque ela nos dá uma sensação de saciedade a mais do que os doces tradicionais, tá? Os picos de insulina que o açúcar de mesa, o nosso açúcar tradicional, causa no nosso organismo, faz com que a gente está sempre pedindo para consumir a mais. E na low carb, por isso que eu trouxe uma confeitaria low carb aqui nas redes sociais para vocês, ele não faz isso, ele nos sacia. Então, aos poucos, a gente vai aprendendo a reduzir as quantidades também. Mas a gente tem que prestar atenção nas substituições e entender aonde a gente quer chegar com essa troca. É isso que eu quero mostrar para vocês. Porque um adoçante por outro adoçante, ele tem que ter um motivo porque você está trocando. Vocês conseguem entender? Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Porque ele é adoçante. Então, o problema de irritação no intestino, que o xilitol também causa, a longo prazo os outros também vão causar, tá? Vamos lá, por gentileza, qual a quantidade de xilitol na calda? 100 gramas. No lugar do adoçante, poderia colocar a tâmara. Não vai dar certo, tá? Porque a tâmara não vai caramelizar. Aí teria que ser uma outra receita de calda de tâmara, tá? Shirley, é a minha primeira vez aqui. Bem-vinda, Shirley. Espero que você esteja gostando aí das nossas receitas. Daniele, no bolo você diz o adoçante, Daniele, calma aí, no lugar do adoçante pode colocar a tâmara. Daniele, pode sim colocar a tâmara e bater na massa, fica delicioso, porém, a textura vai mudar, tá? Isso é óbvio que a textura do bolo vai mudar. Tá? Para as minhas filhas, eu tenho bastante costume de trocar completamente o açúcar e adoçante, eu troco por frutas, tá? E fica muito bom. Mari, sim, vamos lá então. Voltamos aqui, ó. Derreti, concentra, vamos lá para o nosso caramelo. Gente, derreti todo o xilitol, não coloquei a colher ainda. Vou esperar a fumacinha voltar aqui de novo. Enquanto isso, eu vou aquecer esse aqui. Qual a quantidade do bolo na tâmara? Daniela, eu não sei te falar agora sim, mas, ó, faz um compromisso comigo aí. Vai lá no meu Instagram depois e me manda um direct que eu vou te mandar uma receita que eu já fiz lá nas redes sociais, um bolo de tâmara bem gostoso, tá? E aí ali eu já consigo te falar mais ou menos a quantidade, tá? Mas em média a gente utiliza a metade da fruta, tá? Senão 100 gramas, 50 gramas, não foi 200, vai 100 gramas de tâmara. Porque senão fica muito pesado, tá? Então, olha lá, ó, voltou a fumacinha aqui. Quando essa fumacinha toma conta da parte toda da panela, olha que essa minha panela tá grande. Estão conseguindo enxergar a fumaça? Sim, sim, não. Rápido, senão eu perco o ponto aqui do
Boa tarde, Jerusa, bem-vinda! Estão chegando a fumacinha, gente? Tá, né? Olha lá, eu tô vendo. Sim, sim, isso, Daniele, me salvou. Aqui eu vou colocar 1 grama de cremor tártaro. Gente, assim, também é opcional. Se vocês prepararem o caramelo de vocês e forem consumir logo em seguida, não precisa estar utilizando isso aqui. Agora, é claro, se você deixar outro dia, se não colocar, ele vai cristalizar. E o cremor, ele deixa uma textura mais cremosa nesse meu caramelo, tá? Mas não é o grande mistério do caramelo, esse cremor tártaro, tá? Coloquei o cremor aqui para evitar uma futura cristalização, para deixar um pouquinho mais cremoso esse meu caramelo. Quando eu perceber que dissolveu todo o cremor, eu vou colocar 15 gramas de óleo de coco, tá? Agora sim, vou deixar. Não coloquei a colher ainda, tá? Agora, tomem bastante cuidado. Derreteu todo o óleo de coco. Prestem atenção aqui. Depois vocês perguntam, tá? Derreteu todo o óleo de coco. Essa minha calda já começa a ter uma coloração dourada. Não é de caramelo, tá? Não é de caramelo. Mas ela muda essa coloração aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. É que é sutil, tá, gente? Vocês vão ter que observar aí no fogo de vocês. Parabéns, Thalita. Você responde todas as dúvidas mesmo. Eu entrei em contato com você com o perfil Cozinha do Bem no Instagram. Ah, Lisiara, bem-vinda. Você? Ah, eu tenho que responder todo mundo sim, tá, gente? Se alguém ficou esperando um pouquinho, tenha paciência que eu vou responder. Ou me chama lá de novo, às vezes passa, né? Porque às vezes é muita perguntinha lá, e às vezes passa, mas não é porque eu não quis responder, não. É porque às vezes passou, me chama lá de novo que eu respondo, tá? É em pó, tá? Onde eu encontro, tá? Encontro em supermercado, encontro de lojas de festa, de confeitaria, ele é super baratinho, tá? É bem baratinho mesmo. Não coloquei a colher ainda. Estou observando aqui o meu caramelo. Olhem a fumaça tomando conta. Só que hoje, como eu quero fazer um caramelo e não meu doce de leite, eu vou esperar começar a escurecer essa minha calda que está aqui na panela, tá? Como eu consigo observar isso para vocês não errarem em casa? O cheiro, vocês vão perceber que vai começar a mudar o cheiro, como se tivesse um cheirinho de queimado mesmo da calda. E essa fumaça ela fica mais intensa. Como eu já tenho mais faço muito, eu já consigo perceber. E na cor, tá? Ela tá douradinha. Vocês podem ver que ela não tá completamente transparente, tá? Consegue mostrar aqui? Vou tentar mostrar mais de pertinho para vocês isso aqui, tá? Gente, é um curso, gente. Pelo amor de Deus. Dê um joinha aí, vamos curtir essa aula, porque tá... Calma aí. Olha lá, vocês conseguem ver na lateralzinha? Inclina, sobe mais, inclina mais. Olha lá, agora sim! Olha, ó. Vocês viram que tá um amarelo ouro? Show, né? Agora a gente conseguiu tirar todas as dúvidas, olha só. É isso aí, gente. Agora ficou top! Viram a cor que eu falo, douradinho?
Você arrasa. Agora eu me achei mesmo. Agora eu consegui mostrar para vocês. Sim, então, gente, esse é o momento agora. Se eu deixar mais tempo, ele vai queimar. Ele vai queimar, tá? Olha da fumaça, que eu digo que ela fica intensa em toda a panela. E esse é o momento. Olha lá, tá bem douradinho agora. Tá bem dourado. Um amarelo ouro, não é um caramelo, é um amarelo ouro que fica aqui, tá? Viu, dourado? Perfeito, que top. Agora eu gostei bastante. Gente, eu vou reduzir o fogo e agora tomem muito cuidado. Isso aqui tá muito quente e eu vou adicionar o meu leite de amêndoas, tá? Ele tá morno. Eu esquentei ali, vocês viram. Vou colocar o leite de amêndoas. Depois eu falo a quantidade para vocês, tá? Mas prestem atenção aqui. Eu baixei o fogo. Nossa, agora eu fiquei felizona que eu consegui mostrar para vocês. Muito cuidado agora, porque ela espirra mesmo. Eu vou pegar uma luva. Ontem eu me queimei fazendo isso, então agora eu aprendi. Vou pegar aqui uma luvinha. Aqui. Vamos lá. Viram, né? Espirra para valer. Muito cuidado. Agora eu volto aqui, fogo médio. Coloquei o leite de amêndoas. Quanto mais marronzinho for o leite de amêndoas de vocês, mais marronzinho vai ficar o doce de leite ou o caramelo de vocês aí em casa, tá? E vou colocar, agora que já amenizou um pouquinho o calor, leite de coco, tá? E aí, aquele toque especial, baunilha escura, extrato de baunilha, que eu já dei essa dica, além de trazer um sabor mais parecido com caramelo, com doce de leite, ele vai ajudar também na tonalidade do caramelo, tá? E agora aqui é paciência, muito amor, muito afeto nesse momento, que eu vou com fogo médio, mexendo, e aí eu vou trazendo esse meu caramelo aí para a realidade, tá? Quando vocês olham aqui, ó, ficou completamente branquinho, vocês acham que vai dar tudo errado, mas vai dar super certo, tá? Confie que vai dar super certo. Vamos ler aqui. Você arrasa, muito obrigada, Mirella. Sim, viu, dourado, perfeito. Salvando aqui, é isso aí. Gente, dúvidas, aproveitem agora as dúvidas. Já estamos quase 1 hora de live. Eu prometi que eu ia fazer uma live de 1 hora hoje, mas não vai dar. Eu preciso terminar esse caramelo ao vivo aqui com vocês, senão eu não vou sair satisfeita. Gente, vamos às quantidades do caramelo, tá? Foi 100 gramas de xilitol, anotem aí. 1 grama do cremor. 20 gramas de óleo de coco. 150 gramas, é gramas, tá? De leite de amêndoas ou algum outro leite vegetal que vocês tenham em casa. Sem açúcar. 200 gramas do leite de coco, tá? Então, esse meu bolo hoje, ele é completamente sem lácteos, tá? Sem lactose, sem caseína. Não, o cremor, ele não tem açúcar. Tem que olhar no rótulo lá e comprar um sem açúcar, tá? O meu não tem. Por mim, fico a tarde toda. Então, Inês, vamos fazer o chá da tarde ao vivo aqui também. Eu já tô com meu chazinho, meu bolo aqui do lado. Daniele, pode colocar também o seu leite de coco, tá? Ele vai ficar mais grosso, o leite de coco, ele vai deixar mais grossinho o teu caramelo, tá? Como não assisti as outras lives, para fazer o doce de leite, coloca os líquidos antes de ficar dourado a cor.
Então, Lisiara, eu vou mais ou menos, tá? Mas a gente já fez isso ao vivo. Para fazer o doce de leite, quando começar a soltar aquela fumacinha, subir a fumaça, você não precisa esperar deixar ele bem dourado. Aí você vai colocar o creme de leite. E aí você vai trazer a cor que você deseja no caramelo, no doce de leite, deixando ele cozinhar fogo baixo, com bastante paciência. Você vai mexendo até ele chegar na tonalidade que você deseja para o teu doce de leite, tá? E aí, sim, quando ele reduzir, ele chega quase ao ponto de brigadeiro. Quando ele reduzir, chegar na coloração que você deseja, você vai colocar a mesma quantidade que você colocou de creme de leite de coco, e aí você vai trazer uma textura mais aveludada para o teu doce de leite, tá? Essa é a receita que eu passei para vocês no workshop de low carb de padaria, é a receita mais fácil, eu digo, que vocês vão acertar em casa, tá? E é isso que eu quero trazer para vocês, praticidade, que eu sei que vocês vão conseguir com maestria e finalizar as receitas que eu venho ensinar para vocês aqui, tá bom? Que essa é a minha intenção, trazer receitas práticas, rápidas e deliciosas para vocês executarem na casa de vocês. E quem trabalha com a confeitaria saudável também vai conseguir adaptá-las para venda e são muito deliciosas. Eu já falei para vocês, a minha cocada cremosa que eu ensinei no Instagram, eu vendi muito essa cocada agora nesse mês junino, tá? É muito deliciosa e é a mesma receita que eu faço na confeitaria. Então, fiquem ligadas aqui, que é muita receita bacana e a gente não esconde nada, tá? Só eu tento facilitar as técnicas, porque eu quero principalmente trazer um estilo alimentar para vocês mais saudável e prático. Esse caramelo pode ir para o forno com o pudim? Ah, então, eu vou mostrar para vocês o ponto, tá? Que vocês vão finalizar aqui para fazer o caramelo no bolo. A dúvida se é indo ao forno com a massa do pudim, ele vai queimar e passar do tempo. Então, é isso que vocês têm que cuidar, tá? Eu já mostro. Quanto de leite de amêndoas? 150 de leite de amêndoas. Alguém anotou a receita? Compartilhe com a gente aqui a receita. Isso, obrigada. Cleonice colocou, né? Isso. É isso aí, gente. Estar assim numa comunidade com os mesmos propósitos é muito bacana, tá? Então eu conto com vocês nas próximas lives, toda quinta-feira. Agora é fixo até o final de julho, esse horário tá fixo. Toda terça-feira, às 18h08, no Instagram, a gente vai ter uma live. Na quinta-feira, minha live já tá há mais tempo, é horário fixo também, às 16h08. E no sábado, eu tinha horário das 8 até depois. Quem estiver na comunidade do Telegram, eu vou deixar uma enquete lá. Se vocês querem esse horário das 8h08, para mim é o melhor, porque aí no sábado é o momento familhinha que eu falo. Então, a gente já faz as preparações de manhã para de tarde a gente só aproveitar com a família. E hoje eu vim às 13h, uma porque ontem o meu dia foi bem cheio com as encomendas e eu não consegui me organizar para a live da manhã. E outra porque eu sabia que eu queria fazer com bastante calma com vocês esse caramelo, que eu queria dar de presente para comemorar aí os 10 mil que a gente chegou no Instagram, trazer esse presentão, fazer juntinho, passo a passo esse caramelo e tirar todas as dúvidas, porque o caramelo low carb, olha, é a maior dúvida aí de toda a rede social, eu acho, né? 100 gramas de xilitol, crema de tártaro, vinho de leite, 1 grama de óleo de coco, amêndoas 200, extrato de baunilha. Muito obrigada, Cleonice. Quantidade de maçã picada. Ah, é uma maçã, tá? Para o bolo todo. Uma maçã, tira a casquinha, faz o teu chazinho com a casquinha. E aí o restante da maçã é uma maçã média, tá? Isso. Melhor pela manhã, né, Inês? Sábado é o dia da gente aproveitar a tarde, o dia, né? Mas hoje eu precisava vir fazer esse caramelo aqui. Quando eu tive a ideia do bolo de maçã, eu disse, gente, é o que vai fechar com esse bolo, esse caramelo low carb, que fica maravilhoso para compor aí a mesa
do chá da tarde, já com o chazinho. Então, olha só, a mesa completa para vocês. O chá, o bolo e a calda. Rosângela, obrigada. Gente, lá na plataforma, as vendas estão encerradas agora. A gente fechou, porque tem muita coisa legal. A gente está organizando muita coisa bacana aí para final de julho. Então, quem quer entrar na plataforma, nesse momento não tem como, a nossa comunidade está fechada. Mas, já eu trago as novas novidades é boa, né? Trago as novidades para vocês, para esse clube aí, de receitas saudáveis, de estilo alimentar saudável, com muita leveza, muita tranquilidade, trocando ideias, ajudando uma outra, que é assim que a gente vai construir no dia a dia, né? Não é uma, duas receitas, não. É o dia a dia, tirando dúvidas, aprendendo a trabalhar com os ingredientes, perdendo o medo dos ingredientes saudáveis também, entendendo, conversando aí com eles, pô, né? Vamos nos ajudar. Gente, olha lá. Consegue vir aqui de novo, por favor? Eu vou mostrar o ponto para vocês que vocês têm que retirar e colocar no bolo, tá? Ou fazer a calda do pudim. Aí. Ó, esse é o ponto. Estão vendo, ó? Ela não ficou super dourada. Esse é o ponto. Ela começou, até parece uma calda de açúcar, ó. Ela começou a engrossar um pouquinho, tá com essa tonalidade dourada ainda, um amarelo dourado. Deu. O que eu fiz nesse momento? Eu peguei a minha forma, untei, coloquei a maçã e coloquei um pouquinho desse caramelo, como ele está agora na forma, tá? E aí ele não queimou, ele escureceu, mas ele não queimou. E é esse o momento também que eu iria retirar para utilizar com a calda do pudim, tá? Essa corzinha aqui. Ó, textura dele. Tá? Mas eu vou chegar no ponto agora para mostrar para vocês. Daqui a pouquinho eu chego no ponto do meu caramelo para cobertura, tá bom? Você marcou o tempo para mim? Do bolo? Não? Ixi. Gente, alguém marcou o tempo do bolo? Não marquei o tempo do bolo, tô perdida. Alguém marcou o tempo do bolo? Ah, eu faço parte da plateia. Eu sei, Rosângela, que bom! Cauí, também gosto da plataforma, o melhor presente que me dei. Que bom, gente, que bom. Vai ficar mais especial, tá? Esperem, aguardem que vai ficar mais especial. A gente vai juntar todas as forças e vai fazer uma comunidade incrível para a gente abandonar os maus hábitos alimentares e com muita tranquilidade aí aprender muitas receitas legais para o nosso dia a dia. Lá a gente aprende as receitas básicas, né, até para ajudar. Eu, no meu ponto de vista, são receitas que até deixam mais práticas ainda a nossa rotina do que uma alimentação tradicional, vamos dizer assim. Eu não sei o que é, né, porque eu falo muito para as minhas filhas, não tem comida ruim, né, comida alimenta. Tem muita gente que não tem nem esse tipo de alimento para suprir as necessidades vitais aí, então não existem comidas ruins, mas a gente pode escolher as que nos trazem benefício para a saúde, né? Graças a Deus. Então, de 35 minutos, já passou com 35 minutos? Vamos dar uma olhada, então. Ele cresce super, tá, gente? Ai. Vou deixar mais 2 minutinhos só para dourar. E olha lá o meu caramelo. Agora, ele vai começar a dar uma espuminha por cima desse meu caramelo, tá? 30 minutos agora. Obrigada! Meu Deus, eu tô bem acompanhada aqui, né? Vocês marcam até o tempo do bolo para mim. Vai começar, gente, a dar uma espuminha por cima desse meu caramelo.
Isso aqui quer me dizer o quê? Ele está dando o recado que ele está começando a querer cristalizar, tá? Então, essa é a mensagem que o caramelo está querendo me dar quando ele começa a dar uma espuminha por cima aqui da minha calda. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mexer. Quando essa espuminha dominar aqui o meu caramelo, eu desligo. Ó, consegue a última vez aqui? Rápido, senão eu perco ponto aqui. Aqui. Gente, olha lá, mais pertinho isso daí. Estão vendo a espuminha? Aqui. Pronto, agora sim. Olha lá, ó. Começou a dar essa espuminha. Vocês vão ver que ele começa a ficar umas partes mais branca, mais esbranquiçada. Olha lá. Se eu deixar mais 1 minuto aqui, ele vai passar do ponto. Conseguiram ver? Vou voltar aqui. Deu. Fechou. Agora, eu vou desligar. E eu vou continuar mexendo. Vou tirar aqui, que eu vou pegar o meu bolo. Olha que lindo! Cresceu. Gente, rápido aqui, o ao vivo é... Top. Deixar só mais 1 minutinho, que eu quero que fique douradinho do outro lado lá. Ó, começou a espuminha. Quanto mais eu mexer aqui, mais douradinho ele vai ficar, tá? Gente, essa minha panela é bem grande, tá? Então parece que deu pouquinha a quantidade, mas dá um potinho desse cheio, tá? Deixa eu voltar, eu desliguei, tô esperando voltar a espuminha aqui para mostrar para vocês, tá? Fechou. Começou a espuminha de novo. Eu vou desligar o fogo. E aí, como essa minha panela, ela tem o fundo triplo, ela continua aquecendo, ela vai terminar de dourar na panela mesmo, tá? Esse aqui é o mais escurinho que eu mostrei lá no Instagram, tá? E aqui a gente vai fazer o mais clarinho. Mexe. Se minha panela não esquentou. Olha lá. Textura de caramelo off, tá? Esse aqui eu deixei ele bem escurinho. O que eu faço para deixar ele bem escurinho desse jeito? Eu vou fazer um ponto mais desse aqui. Vamos lá. Vou fazer um ponto mais desse aqui. E aí, depois, eu volto ele e coloco mais leite de coco sem caramelizar, tá? Senão ele vai cristalizar. Esse aqui foi aquele que eu coloquei lá nas stories, lá nos stories do Instagram, que caramelizou
E aí eu voltei ele para o fogo, postei ontem, coloquei ele no fogo com leite de coco e ele tá lindão aqui, eu já faz um dia sem caramelizar, tá? É esse meu aqui. Então aqui ele estaria no ponto de caramelo toffee, olha lá, super cremoso. E se eu deixar ele um ponto mais, vou mostrar aqui, eu quero tirar todos os mistérios hoje desse caramelo. Enquanto isso, eu vou desenformar meu bolo. Gente, desenformar com ele quente, essa massa é super delicada. Se você deixar esfriar, ele vai colar na forma e não vai soltar, tá? Então, desenforma com ele morno para quente, tá? Nossa, minha toalha sujei toda. Olha lá, que lindeza. Olha lá, tô deixando ele passar. Já tá ficando mais escurinho. Olha isso. Olha isso. Olha esse bolo. Olha. Olha isso. Esse bolo é incrível, essa receita, tá? Eu falei lá para vocês que era uma receita incrível que eu ia passar para vocês. Olha isso. É muito macio, tá? Muito macio. Façam. E como eu falei, vocês podem estar modificando o sabor desse bolo. Se vocês quiserem trocar o chá de maçã por um suco de maracujá, vai dar certo. Se vocês quiserem colocar só o leite de coco no lugar do chá, também, tá? Então, é uma receita para vocês deixarem aí no caderninho de vocês, anotada, porque ela vale para a vida inteira. Recebeu visita, para fazer o bolo para a família, qualquer lugar esse bolo vai super bem, além de ser super saudável, tá? Só vai óleo de coco, não vai glúten. Já corto, já mostro, tá, Mirella? Já vou mostrar. O bolo não baixa, tá, gente? Ó, não baixa. Eu tirei, ele tá super quente, ele não vai baixar, não. Mas deixa ele morninho na hora de tirar. Olha lá, pessoal, deixei um ponto mais agora do meu caramelo. Ele tá com cor agora de doce de leite. Estão vendo que mudou a coloração? Ó, quando ele começar a ficar marronzinho, perder aquela cor dourada dele, ou esbranquiçada, quando ele começar a ficar marronzinho, eu desligo. Aqui, se eu deixar passar, eu vou queimar, tá? Esse é o ponto máximo que eu posso chegar. E aí eu desligo e mexo, porque ele vai escurecendo. Vocês estão vendo que ele tá escurecendo? Ó, dá pra ver lá no cantinho, tá? A panela tá desligada, ó, o fogo tá desligado. E aqui ele vai dando o ponto final dele, tá? Ó. Essa cor eu acho a cor mais bonita desse caramelo, é essa tonalidade aqui. Olha lá. Ó, consegue trazer aqui? Olha lá, gente. Olha a textura desse caramelo, tá?
Vocês viram que ele vai escurecendo na panela mesmo, tá? Esse aqui é o caramelo toffee, a coloração que eu mais gosto. Parece um doce de leite. Também vocês podem estar utilizando como doce de leite. Um doce de leite vegano, de repente, que não vai lactose, não vai lácteos, tá? Gostaram disso aqui? Então, assim, ó, relembrando que a gente conversou lá no início, deixe esse caramelo antes de colocar no bolo. Se você está fazendo pela primeira vez, tire ele da panela. Quando ele chegar na coloração que você deseja, tire ele da panela e coloca numa vasilhinha e deixa ele esfriar, chegar à temperatura ambiente. Aí você vai mexer nele, vai observar se é a textura que você quer. Se observar que ele começou a cristalizar, ou que ele está ficando puxa, tipo balinha, fica um ponto de fio que a gente fala, né? Se começar a observar que ele está começando a ficar desse jeito, você volta ele para o fogo, que é o que eu fiz lá no início da nossa live de hoje. Volta ele para o fogo, deixa só ele derreter, adiciona meia xícara de leite de coco, incorpora essa mistura e desliga. Não deixa ele caramelizar. Aí ele vai ficar mais líquido, mais liso, mais cremoso e não vai cristalizar de novo. Se a meia xícara não foi suficiente para você, coloca um pouquinho mais do leite de coco, mexe, incorpora bem, e aí você, de novo, faz o teste. E assim você vai ajustando a sua receita. Não jogue ingrediente fora, gente, não jogue ingrediente fora. A gente vai ajustando de acordo com o que a gente está buscando. Vamos lá, ó. Dúvidas aqui, ó. Esse aqui eu vou deixar esfriar, tá? Essa cor aqui, para mim, é a mais incrível que tem, tá? Vamos pegar o nosso bolinho aqui. Eu vou cortar esse aqui que eu fiz junto com vocês, que tem a maçãzinha dentro, tá? Love you! Consegue vir de novo? Vou mostrar de pertinho para vocês como tá essa minha caldinha. Olha lá, gente. Tem como ser ruim. Gente, que lindeza esse bolo. Já aproveita aqui que eu vou cortar, hein? Prova final. Desse nosso bolo. Feito ao vivo aqui para vocês. Olha isso, gente. Olha a maciez desse bolo. E essa calda. Volta, 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 volta. Fechou. Agora volta para mim. Estamos com uma equipe de câmeras, suporte by family. É muita delícia numa live só, é isso mesmo, lindo! Gente, agora... Gente, esse com os pedacinhos. Nossa, esse caramelo. Vocês viram os pedacinhos de maçã, ó? Nossa Senhora!
Inês, cadê você para vir tomar um chá comigo? Ó, chazinho da tarde. Meu Deus, estou com água na boca. Ai, é muita delícia uma live só. Thalita, acho que você consegue enviar para o Espírito Santo por CD. Gente, vamos fazer, eu não quero enviar para ninguém, só vender aqui para quem mora pertinho aqui, manda uma mensagem que eu envio para vocês. Mas eu quero que vocês aprendam e façam em casa e compartilhem comigo, que aí eu vou ser uma felicidade só. Vendo vocês, gente do céu, que bolo delicioso. Prova. Bom pra caramba. Fechou, galera. Pior parte é essa agora. Você come e nós ficamos como? Bom, fala então. Deixa o pessoal ouvir. Muito bom. Estão devorando meu bolinho aqui. Batista Oliveira. Mix de farinhas low carb. É de outra forma? Então, vamos lá. Gente, para transformar esse bolo em low carb, a minha sugestão é colocar 100 gramas de farinha de coco, no lugar daquele mix de farinha de arroz, que no total fica 180... Fica 140 gramas no total do mix de farinha sem glúten, tá? Então, a minha sugestão é vocês trocarem por 100 gramas, eu já fiz, fica muito gostoso também, por 100 gramas da farinha de coco. Porém, a farinha de coco, vocês vão ter que dar uma olhadinha ali para ela, mexer, deixar ela sugar todos os líquidos da receita. Ela vai ficar uma textura diferente, óbvio, do que essa que eu mostrei para vocês. Ela fica uma massa um pouquinho mais compacta, mas fica delicioso também, tá? Eu já fiz das duas formas. Então, quem quiser deixar esse bolo low carb, vocês podem estar trocando por 100 gramas de farinha de coco, aquele mix de farinhas sem glúten, tá? E aí, vocês observam, se a farinha de vocês absorveu muito líquido, coloca um pouquinho mais do leite de coco ou do suco, do chá de maçã, e deixa, ela vai ficar uma massa mais firme até na hora de colocar na forma, tá? Mas fica gostosa também. Pode, no lugar da farinha de amêndoas, pode colocar a de castanha de caju, mesma quantidade, tá? Mesma quantidade, deixa eu ver aqui. Eu queria fazer um bolo com as farinhas low carb. Mix de farinha de amêndoas e farinha de castanha de caju. E quantas gramas pode ser o mix das farinhas? A farinha de amêndoas você deixa a mesma quantidade. Pode substituir pela castanha de caju e pela de amendoim também, tá? Mas aí você deixa essa farinha bem fina. Bem fina. Tanto a castanha de caju ou de amendoim, bem fininha. E aí, outra coisa, gente. Quer fazer esse bolo perfeito, como eu mostrei para vocês, com esse sabor, com esse aroma que está aqui dentro da minha casa, faça uma receita que eu passei para vocês e que eu vou deixar lá na comunidade do Telegram. Querem experimentar, diversificar, se aventurar na cozinha, buscar uma nova receita low carb, é para isso que eu estou aqui também. Faça uma mudança aí do mix de oleaginosas e do mix da farinha sem glúten pela farinha de coco. Experimentam e depois compartilhem comigo, tá? Vamos fazer com certeza. Por que tirar a casca da maçã? Porque eu usei a casca da maçã para fazer o chá, tá? E eu particularmente não gosto da casca da maçã dentro do bolo. Então, eu já utilizei ela para fazer o chazinho, tá? Lista de ingredientes foi lá para a comunidade dos alunos da plataforma Viver Saudável, tá? Eu vou deixar a receita em PDF na comunidade do Telegram. Então, quem está na comunidade do Telegram, corre na comunidade do Telegram que eu vou deixar lá para vocês, tá bom? Essa live vai ficar gravada 24 horas, gente. Assistam desde o início. Depois vai só exclusivamente para os alunos da plataforma Viver Saudável, tá bom?
Eu sou do grupo das farinhas sem glúten. Isso aí, Mari, vai lá. Eu estou trazendo aqui muitas opções para vocês, uma confeitaria inclusiva aí, né? Para agradar todo mundo. Rosângela, tá difícil aqui. E onde você compra as farinhas mesmo? Gente, eu compro de um fornecedor aqui da região, que se chama Natural Imports, e também tem a farinha de amêndoas, que eu estou vendo a disponibilidade, só que essa é de São Paulo, R. Moura, que a farinha de amêndoa deles, ela é diferente, dizem que se chama de farinha americana, né? Que ela é pura mesmo e ela é mais branca, ela não é tão oleosa. Temos que fazer do jeito ensinado, e depois fazemos a troca, sabemos o que fica diferente. Eu penso assim, é isso aí, Inês, aprende a receita primeiro, e depois vocês vão conseguir fazer as substituições, aprendendo a diferença de colocar um ingrediente e outro, tá? Isso faz parte do aprendizado, da autonomia de vocês dentro da cozinha saudável, certo? A receita do caramelo também vai para o Telegram, também, tá bom, Mirella? Gente, obrigada. Vamos lá, que agora a gente vai se deliciar. Montem uma mesa super bacana aí na casa de vocês. Compartilhem depois comigo. Que live deliciosa. Mais uma vez, obrigada por estarem aqui. 1h30, Jesus do céu. E do YouTube tem que me tirar daqui, senão eu não termino essas lives em 1 hora. Tchau. Obrigada. Compartilhem comigo. Vem para a comunidade do Telegram e aguardem muitas novidades para final de julho aí. Para quem gosta das minhas receitas, vai ficar surpresa com as novidades que a gente vai trazer. Parabéns mais uma vez pela sua dedicação. Obrigada. Eu gosto muito de estar aqui compartilhando com vocês. Muito obrigada, obrigada. Tchau. Beijos. Espero vocês lá no Instagram agora e na comunidade do Telegram, tá bom? Fui, obrigada. Bom final de semana para vocês também, para a família de vocês também. Obrigada. Tchau, tchau.